Bom, gente, agora vamos para a explicação da radiciação. É a operação inversa da potenciação. Sendo 3 elevado ao quadrado igual a 9, podemos escrever que raiz quadrada de 9 igual a 3. Os termos de uma radiciação são, esse número que fica aqui é o índice, A raiz quadrada, normalmente, o número 2, ele não fica explícito, tá? Agora, as demais raízes, sim. Raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, Aí já fica explícito ali, o índice. O 9 aqui, ele é chamado de radicando e o resultado é a raiz quadrada. Então, o índice 2 significa raiz quadrada. E o sinal, esse V, nós chamamos de radical. Então, é o símbolo da operação. E veja só, nós só podemos obter raiz quadrada exata de números que são quadrados perfeitos. O que são números quadrados perfeitos? São exatamente números resultados de uma potenciação de expoente 2. E eu coloquei aqui para vocês, os quadrados perfeitos que nós usamos com mais frequência, porque nós temos infinitos. Então, aqui, 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, 225 e reticências. Esses números são os quadrados perfeitos. Resultados de quê? 0 elevado ao quadrado, 0. 1 elevado ao quadrado, 1. 2 elevado ao quadrado, 4. 3 elevado ao quadrado, 9. 4 elevado ao quadrado, 16. 5 elevado ao quadrado, 25. 6 elevado ao quadrado, 36. 7 elevado ao quadrado, 49. 8 elevado ao quadrado, 64. 9 elevado ao quadrado, 81. 10 elevado ao quadrado, 100. 11 elevado ao quadrado, 121. 12 elevado ao quadrado, 144. 13 elevado ao quadrado, 169. 14 elevado ao quadrado, 196. 15 elevado ao quadrado, 225. E com isso nós temos as raízes exatas. Raiz quadrada de 0 é 0. Raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 9, 3. Raiz quadrada de 16, 4. Raiz quadrada de 25, 5. De 36, 6. Raiz quadrada de 49, 7. Raiz quadrada de 64, 8. Raiz quadrada de 81, 9. Raiz quadrada de 100, 10. Raiz quadrada de 121, 11. Raiz quadrada de 144, 12. Raiz quadrada de 169, 13. De 196, 14. De 225, 15. Então, até essas raízes aí é fácil de nós memorizarmos. Agora, com números maiores, vocês irão aprender, como extrair a raiz, certo? Agora, gente, os números negativos, eles não têm raiz quadrada no conjunto dos inteiros. Ou seja, raiz quadrada de menos 9, o radicando aqui, não pode ser número negativo. Aí você diz para mim, é menos 3. Mas menos 3, se você eleva ao quadrado, vai dar mais 9. E não menos 3. Então, gente, e não menos 9. Então, ter bastante cuidado, tá? Por exemplo, raiz quadrada de menos 25. Não posso dizer que é menos 5, porque menos 5, se eu elevo ao quadrado, expoente par, vai me dar uma potência positiva, 25.
e não menos 25. Então, portanto, né, prestar atenção que toda vez que o radicando aqui for negativo, né, não existe raiz quadrada, ok, gente? Copiar também aí no seu caderno essa explicação, certo?